nome é Fernanda Abrão e eu sou conteudista da Unidade de Ensino de Português. No nosso encontro de hoje, estudaremos a Unidade 6. Na Unidade 6, Leitura, Análise e Produção Textual, temos como objetivos apontar os principais benefícios do hábito da leitura, despertar o gosto pela leitura através da reflexão dessa prática socializadora, indicar algumas técnicas de leitura e produção textual que poderão possibilitar o processo de ensino-aprendizagem. Nessa primeira imagem, nós temos dois textos, dois enunciados, muito diferentes. Em todo o nosso processo aqui de aprendizagem, de estudo, ao longo dessas 5 unidades anteriores, nós estudamos aí o processo de comunicação, a questão da linguagem verbal e não verbal, as tipologias textuais, a construção de parágrafos, coesão e coerência, a tessitura textual. E o objetivo principal era compreender como se construíam os discursos, correto? Nesse nosso primeiro exemplo aqui, nós temos discursos bem diferentes do ponto de vista temático e também do ponto de vista estrutural. No primeiro exemplo, temos o texto do Drummond. E no segundo, uma charge produzida aí no século XX, 21, falando exatamente sobre o processo de informatização e das relações entre o homem, o usuário dessas tecnologias, sua relação com a saúde, o processo também de desenvolvimento tecnológico, a relação desse desenvolvimento tecnológico e a saúde e a qualidade de vida. No primeiro texto do Drummond, nós temos um texto que ele tem uma estrutura que é uma estrutura de um poema. Antes de ler esses textos, a gente está fazendo várias inferências, várias intervenções aí, entendendo primeiro elementos que estão fora do texto, antes de trabalhar propriamente elementos dentro do texto. Isso é uma das dicas importantes de leitura. Antes de ler, a gente precisa ler. Antes de ler, precisa ler? Exatamente. Por quê? Porque antes que a gente pegue um texto para ler, é necessário que a gente faça algumas análises. Procure saber qual que é a referência desse texto, quando ele foi produzido, que informações prévias eu posso ter relacionadas com esse tema, com essa temática. Então, assim, antes de propriamente se debruçar na leitura esmiuçada de um texto, é importante que a gente faça uma leitura do contexto, dos elementos que estão externos a esse discurso, temático, por exemplo. Então, analisar quem foi o autor, se tiver como referência, o ano de publicação, quando ele foi publicado, se existem imagens, ícones, elementos aí, gráficos que possam nos auxiliar a interpretar, pelo menos entender a priori, quais são os elementos que compõem esse discurso, ok? Então, é muito importante, antes de ler, fazer esse levantamento desse discurso que está ali posto para a nossa reflexão acerca da temática, seja ela de interpretação ou de compreensão, ok? Mas compreensão é igual a interpretação, Fernanda? Não é não? Não é a mesma coisa? Ou compreensão é diferente de interpretação? O que você acha? Eu acredito aqui que, pela minha indagação, acredito que esses elementos sejam diferentes. Afinal de contas, nós aí em concursos, em avaliações externas, a gente sempre se depara com essa expressão. Interpretação e compreensão de texto. Então, nós vamos fazer uma interpretação de texto ou uma compreensão do texto. Existe sim uma diferença. Esses elementos não são a mesma coisa, eles são processos de leitura, que vão nos auxiliar no processo de leitura do texto sim, mas cada um tem um objetivo comunicativo diferente também, ok? Então vamos lá. O que seria compreender? Compreender, pessoal, a dica são todas as informações que estão no texto. Todas e qualquer informações que o narrador, enunciador do texto e no texto produziu, entendem? Então, todas as informações que estão contidas no discurso, nessa seleção de vocabulário, na seleção das informações, é o processo de compreensão. Então, compreender está no texto. Significa o quê? Segundo o texto, de acordo com o texto, no texto, todas as vezes que vocês observarem esse tipo de expressão,
quem produziu essa questão ou esse discurso está o quê? Está desejando que vocês façam um processo de compreensão, de realmente se debruçar sobre as informações que estão contidas no texto. E é por isso também que algumas pessoas erram muito. Então, às vezes, em algumas opções, ou de múltipla escolha, ou questões discursivas também, quando pede-se o que está descrito no texto, ou segundo o autor, é isso muito específico, é muito objetivo, é o que está ali, é o que está dito no texto. Não é o subentendido, não é, portanto, interpretar. Compreender está para o quê? Aqueles elementos que estão descritos e podem ser encontrados no texto. O que o autor diz que está ali, que compõe esse texto, essa tessitura, ok? Então, vale a dica. Quando vocês se depararem com uma questão de compreensão, o que vocês precisam observar, para ver a diferença aí também exatamente. Se o enunciado dessa questão, por exemplo, ele solicita que você identifique coisas que estão relacionadas com o texto. A partir do momento que essas informações estão ali no texto, ou segundo o autor, segundo o texto, vocês de fato vão ver um processo aí de compreensão textual, ok? Ao passo que a interpretação, ela extrapola os elementos que estão no texto. A interpretação está além do texto, então. É aquilo que a gente depreende do texto, aquilo que a gente infere. É possível submeter-se a partir do texto. Qual a intenção do autor quando o autor afirma isso? Entendam que eu extrapolo as informações que estão contidas exclusivamente no texto. Ok? Expressões e frases que estão ali, que podem ser evidenciadas no parágrafo X ou Y. A compreensão, portanto, ela vai exigir, né, desse leitor uma atenção e um conhecimento prévio muito maior. Por quê? Porque eu não farei apenas uma interpretação superficial. É o contrário, na verdade. Eu vou para a interpretação e não apenas para um processo de compreensão. Eu passo da esfera do superficial, o que está ali no texto, na compreensão, portanto, para um processo interno de compreender as entrelinhas desse discurso. Então, vamos lá. Compreender está no texto e interpretar está fora. E esse estar fora implica na minha capacidade de estabelecer as relações que o autor deseja e que ele faz, com certeza, sobre o tema que ele pôs, que ele discutiu, que ele tratou, né, no texto em questão. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, vamos a ele? Vamos ao exemplo. Na Europa, a história se repete com o mesmo enredo centenário. Imigrantes são bem-vindos para reforçar a mão de obra local em momentos de reconstrução nacional ou de forte expansão econômica. Após anos de dedicação e engajamento à vida local, começam a ser alvo da violência e da segregação. Ao classificar os atos restritivos à imigração de injustos, o autor do texto mostra: bem, esse texto motivador ele vai estar relacionado aí com um fragmento que eu trouxe para vocês, em que o foco aqui está falando sobre essa questão da injustiça e a democracia, principalmente a esses processos aí dos imigrantes aí no Brasil, ok? Então esse fragmento, diante dessa informação, entende-se que, ao classificar os atos restritivos à imigração de injustos, o autor do texto vai nos mostrar somente a opinião dos brasileiros amantes da democracia. Percebe-se que em nenhum momento ele vai estar relacionando aí esse processo aí e nem citando isso no texto. Então a gente tem um processo aí não mais de interpretação desse texto, mas já, né, um processo de interpretação e não de compreensão. Somente a sua opinião é de alguns brasileiros? A sua opinião e dos leitores, ele não chama o leitor em nenhum momento para o discurso que ele vem estabelecer. A sua opinião, somente a sua opinião? Na verdade, não, porque ele não diz que isso primeira pessoa, ele não faz esse processo dizendo que ele acredita nisso, mas ele utiliza de elementos históricos para poder defender a sua tese. E evidentemente que ele vai trazer assim, uma informação que algumas pessoas da nossa sociedade vão concordar com essa opinião.
E no último aqui, a sua opinião e a dos brasileiros em geral. Na verdade, isso não é um senso comum no Brasil, é um assunto que não está sendo muito discutido ainda sobre imigração no século 20 e 21 no Brasil, correto? Então não é uma informação de senso comum de todos os brasileiros. Agora, em relação às opções que nós temos aqui, a gente pode afirmar que a letra B ela é a mais indicada, que é a sua opinião e de alguns brasileiros que falam sobre esse processo aí de atos restritivos à imigração de forma injusta, ok? Vamos ao segundo exemplo, Enem 2004. Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Para a frente, é claro. A frente é para onde? Para lá? Lá não é frente. A tua frente não é a minha frente. Estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para a frente. Mas é a minha frente? Não. Bem, a charge que a gente mostra aqui agora, a tirinha que a gente mostra é a da Mafalda, né? Que tem como autor o Quino. A conversa entre Mafalda e seus amigos, vamos lá, revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir, desvaloriza a diversidade social e cultural, a capacidade de entendimento e respeito das pessoas, expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes, ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de ideias, mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar divergências. Bem, a gente pode perceber que ele revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. Afinal de contas, estão todos numa mesa ali de debate, porém, o que vai se perceber ao longo, que é visto no texto, interpreta-se, portanto, que realmente, apesar de eles estarem sentados, os personagens parecendo pares e concordando com o ponto de vista um do outro, começam a divergir aparentemente quando tinham, né, certeza, né, da opinião que era muito parecida uma com a outra aqui no caso. Então, nesse processo, quando eu consigo identificar dentro do texto, eu tenho um processo de interpretação do texto. Então, por que isso é importante? Porque ele vai ajudar vocês a interpretar melhor as questões. Ele vai auxiliar, entender a distinção entre compreender e interpretar, auxilia nesse processo de leitura, interpretação e compreensão do texto. Busca e capacitar vocês a quê? A entender corretamente os comandos das questões. As questões vão estar colocadas e existe um comando. O que é um comando, Fernanda? Comando é o que o autor dessa questão ele quer de você. Que habilidade ou que competência ele está avaliando? A capacidade de competência de interpretar ou de compreender, de que buscar dentro do texto as informações ou ir para fora do texto e estabelecer conexões, ok? Então vale a dica. Ao interpretar um texto, você deve identificar o pensamento na sua globalidade, a temática, a tese que está sendo defendida. Distinguir o que é uma ideia básica, isto é, fundamental, e as ideias secundárias. Isso quer dizer, as outras informações que vão se agregar a essa primeira ideia, a principal do texto, que vai gerar aí uma discursividade, uma progressão desse discurso. Então é importante entender qual é a ideia central. Né? Quando a gente está lendo, a gente tem algumas pessoas utilizam, né, como técnica grafar as partes mais importantes. Mas, por outro lado, tem pessoas que grafam o texto inteiro, marcador de texto no texto inteiro. Isso também, pessoal, atrapalha muito. Por quê? Porque é como se tudo fosse importante. Então, na hora de fazer uma leitura, realmente interpretar o texto e para compreender esse texto também é de suma importância identificar os pontos importantes, sim, qual que é a ideia central, qual que é a minha tese, quais são os argumentos, tá, para que eu consiga aí identificar como é que esse texto foi estruturado. Identificar as interrelações de ideias, se essas ideias são coerentes, se elas têm uma ordenação temporal, se elas têm uma adição de informações, isso tudo é muito importante nesse processo aí, ok? Deduzir ideias, sentimentos e o ponto de vista expressos no texto, fazer esse processo aí de compreensão e de interpretação mutuamente. Ao interpretar um texto, você deve, portanto,
ser capaz de se preocupar com seus hábitos de leitura. Então, antes de iniciar uma leitura, você deve situá-la dentro de um contexto, como eu falei. Você faz isso, você vê se esse processo aí realmente de leitura é uma leitura do mundo, é uma leitura de tudo. Nós vimos aí ao longo do nosso estudo aqui de português que os textos são diversos formatos, modelos, com linguagens diferentes. Então, nós temos que nos capacitar cada vez mais para esse repertório linguístico diversificado. E só o faremos se tivermos hábitos de leitura constantes e periódicos realmente e profundos e diversificados também, porque isso vai nos auxiliar realmente a situar, contextualizar essas informações, não é? Porque tem textos com grau de informatividade diferentes e distintos. Quanto mais grau de dificuldade você tem em um texto, por exemplo, mais informações prévias você precisa ter para compreender esse texto. Então, na verdade, o grau de informatividade ou de dificuldade do texto vai depender exclusivamente desse repertório pessoal. E a leitura realmente vai auxiliar, e o hábito vai auxiliar nesse processo de aquisição desse conhecimento. E você lê em termos de ideias, isso quer dizer, você lê os conceitos que estão ali, ou palavrinha por palavrinha. Não adianta a gente fazer essa só decodificação. A gente tem que fazer um processo maior de interpretar e de compreender o discurso. Não apenas de decodificar, saber que aquela palavra significa casa, casa vazia. Mas mais que isso, saber que significados o autor quis com esse casa vazia. Dependendo do contexto, casa vazia é muito significativo, ou nada significativo, ou muito enigmático. Então, vai depender muito desse cenário, desse contexto. Então, a gente tem que buscar não só identificar as ideias, palavrinhas, mas sim as ideias que estão ali sendo discutidas ao longo do processo. Então, se nós nos debruçarmos nos livros que nós temos na graduação, nos concursos que faremos aí posteriormente ao término da nossa graduação, esses processos de avaliações internas e externas que sofremos aí, temos ao longo da nossa formação profissional, né? Nós vamos observar que somos exigidos o tempo todo a ler grandes textos, extensos e textos profundos em algumas complexidades. Então, se nós ficarmos na leitura primária, isto é, na leitura apenas dessa decodificação das palavrinhas e não conseguirmos conectar essas informações, não conseguiremos aí ser efetivos no nosso processo de interpretação, de leitura e de compreensão textual, ok? E mais, não acertaremos as questões, não responderemos bem corretamente a expectativa do nosso interlocutor, também não conseguiremos produzir discursos que sejam capazes de atingir o nosso público-alvo, ok? E somos, sim, formadores de opinião, portanto, temos que ler, interpretar e compreender e produzir discursos pautados nesse nosso repertório discursivo. Nós temos as referências aqui, Fiorin, né? Cocker e Medeiros, que vão nos auxiliar nesse processo de aprofundamento dos conhecimentos que nós tivemos aqui ao longo dessa unidade 6, que ela é uma unidade importante, pois ela vai, de fato, instrumentalizar todos esses conhecimentos que nós adquirimos, teóricos e práticos, ao longo dessa nossa caminhada até a unidade 6, que trata exclusivamente de sensibilizar cada um de vocês para essa importância do processo de leitura. Vivemos um mundo extremamente bombardeado de informações, como vimos aí na unidade 1, nas nossas discussões. Informações que podem se transformar em conhecimento se formos capazes de interpretar, ler, selecionar e construir discursos a partir dessas nossas leituras prévias e primárias também. Então, nós precisamos o quê? Melhorar, aperfeiçoar o nosso processo de leitura e interpretação para que possamos conseguir aí atingir os nossos objetivos comunicativos, tanto de bons leitores como bons enunciadores de discursos, sejam eles verbais apenas, né? Sejam eles escritos ou seja até discursos não verbais que possamos construir também, dependendo da nossa profissão, da nossa habilidade ou da nossa competência, tá? Então, eu desejo a você um ótimo estudo